Carta aos Romanos. Quero pegar com vocês a partir do capítulo 3, verso 21. Romanos, capítulo 3, verso 21. Acho que vocês observaram, nós estamos diminuindo o tempo do culto, porém sempre dando ênfase à palavra do Senhor. Por isso diminuímos, alguns louvores. E continuaremos a fazer a nossa parte como igreja, que é orar, interceder, pedir e clamar. Amém? Então, depois estarei também dando mais alguns avisos no final do culto. Carta aos Romanos, capítulo 3, verso 21. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Fala assim: eu sou justificados pela palavra do Senhor, pela graça, através do sangue de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Eu quero estar pegando essa palavra aqui para em cima disso estarmos ministrando. Estamos passando aí por um período, todos sabem, não há dúvida nenhuma, a respeito desse vírus que vem atacando não só o nosso país, mas toda a humanidade, todas as nações da terra. E eu quero que vocês venham a entender hoje, em nome de Jesus, e digo para vocês, como pastor, nós ficamos sempre numa situação difícil, mas temos orado e pedido para o Senhor, atentos às autoridades, porque toda autoridade foi instituída por Deus, na bênção. Então temos olhado, observado, atento às autoridades na área da saúde. Estou falando para vocês ficarem mais tranquilos, e claro que estamos fazendo ao máximo dentro daquilo que hoje é permitido. Não sabemos o que estará acontecendo, porém, uma coisa eu digo para vocês: estaremos sempre orando, intercedendo, pedindo e clamando, pois vocês sabem muito bem que isso que está acontecendo ultrapassou o limite humano. Amém, meus irmãos? Não tem como o homem controlar. Podemos e estamos tomando atitudes para tentar evitar o máximo de contágios e etc. E quando a coisa ultrapassa o limite humano, é hora, meu irmão, de ir para o Deus do impossível. Amém? Então, que fique isso guardado no nosso coração para entendermos os princípios de Deus. E hoje eu quero estar falando a respeito de um princípio de Deus, para entendermos também como que as coisas acontecem e podemos nos colocar na posição que Deus espera de nós, como justos no Senhor. Amém? Fala assim: eu sou justo no Senhor. Nessa palavra que acabamos de ver aqui, o Senhor nos justificou pela graça, favor e merecidos, não precisa nada além de confiar naquilo que Deus fez. Agora, nós fomos justificados pela graça, não pela lei, porém a lei e os profetas foram de testemunho daquilo que está sobre as nossas vidas. E tem algo aqui que eu quero estar falando para vocês. Volta um pouquinho em Romanos mesmo, no capítulo 2, versículo 13, um pouquinho antes. Fique com a sua Bíblia aberta. Hoje nós estaremos folheando bem a Bíblia aí, para entendermos algumas coisas de Deus para as nossas vidas. Capítulo 2, no verso 13. Pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo: não basta ouvir, eu preciso praticar. Amém? Então Paulo, ele também traz à luz, e aqui lembrando que nós somos justificados pela graça, sim, não é pela lei, não é diante daquilo que precisamos fazer, porque o Senhor já fez o que deveria ser feito. Porém, nós precisamos entender que nós, sendo justos, vamos tomar posse da justiça de Deus quando nós praticamos aquilo que a lei determina. E quando nós falamos disso, não estamos falando de perfeição, sempre eu falo aqui, é de santificação. Sem santificação ninguém verá a
Deus. E esse processo, principalmente nesses dias, nós precisamos entender e colocar em prática na nossa vida. Pois o Deus do impossível está aguardando uma posição, como a pastora abriu o culto aqui. Se o meu povo realmente se humilhar, buscar, orar, o Senhor virá dos altos céus e vai sarar a nossa terra. Amém, meus irmãos? E agora vamos entender todas as nações da terra. Eu não quero que a gente venha estar pregando somente algo pessoal para minha casa, ou para o meu estado aqui, estado de São Paulo, ou para o nosso país, Brasil, mas todas as nações da terra. E nós vamos fazer a nossa parte, em nome de Jesus. Então, para ser justos, nós temos que entender. E somos justos no Senhor. E aquele que é justo serve ao Senhor. Fala assim: quem é justo serve ao Senhor. E servir ao Senhor, nós vamos entender que é estar obedecendo os seus mandamentos, as suas ordens e aquilo que Ele tem. E vai comigo rapidinho no livro de Levítico. Eu quero estar folheando com vocês para entendermos algumas coisas. Como eu disse aqui no começo, é um ponto, uma situação que nós estamos passando e precisamos nos posicionar. O capítulo 26 do livro de Levítico trata, a partir do verso 1, de todas as recompensas, as bênçãos, quando nós obedecemos a Deus. Amém, meus irmãos? Volta lá rapidinho, Levítico, capítulo 26, lá no comecinho da sua Bíblia, Levítico, capítulo 26. Então, do versículo 1 até o versículo 13, está falando das bênçãos daqueles que acompanham. E a palavra do Senhor é única, é viva, é verdadeira, é uma só. Então, o Senhor tem bênçãos quando nós obedecemos. E aqui tem, a partir do verso 14, diz aqui, né, o castigo ou as consequências, vamos usar a palavra, daqueles que desobedecem. E eu quero pegar com vocês, acompanhem comigo na sua Bíblia aí, no capítulo 26, verso 14. Amém? Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos os meus mandamentos, nós vimos lá com Paulo que nós devemos ouvir e cumprir. Fala assim: aquele que ouve e cumpre será justificado. Amém, meus irmãos? Nós vimos na carta aos Romanos. Então, aqui continuando: mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, assim violardes a minha aliança. Versículo 16: então vos farei isto: porei sobre vós o terror, a tísica e a febre, que consomem os olhos e esgotam a vida. Então semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Vamos fazer uma pausa aqui. Nós vemos também no livro de Êxodo, quando o Senhor fala a respeito das bênçãos e das maldições. Nós falamos também que o Senhor aguarda e espera que nós venhamos a obedecê-lo. E obedecer ao Senhor é servi-lo. Amém, gente? Quando fala em servir ao Senhor, nós estamos entendendo que é obedecer aquilo que Ele pede. Quando eu falo de servir a um Senhor, eu estou e tenho que obedecer aquilo que Ele coloca. E Ele diz: mas se vocês não obedecerem, então virá sobre vós isto: porei sobre vós o terror. E eu quero dizer o seguinte, meus irmãos: em toda a história da humanidade, nunca se viu tanta desobediência ao nosso Deus. E as coisas não iam passar impunes, como muitos acham que iriam passar impunes. E uma das coisas que eu acho que vocês devem estar observando é o terror. O povo está aterrorizado. E realmente, as mensagens, tudo aquilo que tem sido passado, e no meio tem, claro, notícias falsas, tem notícias verdadeiras. Bom, independente disso, são coisas que estão acontecendo. E uma das coisas que está trazendo sobre o povo é o terror. E a hora que fala terror, é esse clima que nós estamos sentindo em todos os lugares. Eu não sei se você já parou para analisar, mas há um clima difícil na nossa cidade. E não só na nossa cidade, no nosso país. E não só no nosso país, em todas as nações da terra. Tudo que está acontecendo,
uma instabilidade total, uma incerteza das coisas. E nós precisamos entender que a única certeza que nós temos é a nossa salvação, é o nosso Deus agindo sobre as nossas vidas. Amém, gente? Fora disso, é terror. Por isso que o Senhor falou, olha, se vocês não obedecerem aquilo que eu falo, aquilo que eu digo, pode ter certeza, virá sobre vós, primeiro, o terror. Agora, olha só que interessante, continuando, a tísica. E eu fui atrás dessa palavra. Muitas vezes a gente vê algumas palavras antigas, e que palavras são essas? Eu fui olhar no dicionário o que é tísica. Tísica quer dizer problemas respiratórios. Tísica é todo e qualquer problema respiratório. Gente, por que Deus colocaria justamente essas coisas? Tísica é qualquer, por exemplo, uma pneumonia é tísica, ou um outro tipo de problema respiratório qualquer, tudo isso é tísica. Eu porei sobre vós, se vocês não me obedecerem, eu porei o terror, eu porei a tísica. E o que vem acontecendo ultimamente, gente, em que nós não conseguimos domínio algum. E mais um ponto, porei sobre vós o terror, a tísica e a febre. E se você for olhar, um dos pontos, isso é já conceito geral, com relação ao coronavírus, é sintomas de gripe, problemas respiratórios com febre. E nós precisamos entender que com o nosso Deus não se brinca. Porém, há o justo, e sempre Ele vai agir e defender aqueles que são justos no Senhor. Amém, meus irmãos? Porém, eu quero deixar claro aqui também, não vamos negligenciar e nem cair num extremo ou no outro extremo, e começar a declarar, porque Deus me protege, a bênção do Senhor, eu sou justo do Senhor, então eu posso fazer qualquer coisa, vou sair beijando todo mundo na rua, vou apertar a mão de todo mundo, e faço, por quê? Porque Deus é Deus. Não podemos tentar o nosso Deus. O impossível Ele faz, e Ele nos capacita através da nossa inteligência, de tudo aquilo que Ele colocou para o homem, e devemos sim observar todas as coisas. Por isso, estamos tomando todas as medidas cabíveis e dentro daquilo que tem sido colocado, e vamos continuar. Porém, não deixaremos de pedir, clamar e orar ao nosso Deus, porque uma das coisas que está por trás disso tudo é o inimigo para tentar calar o povo de Deus. E quando a igreja ora, as coisas acontecem. Quando a igreja não ora, as coisas desgringolam. E nós, como igreja, precisamos entender esse princípio. E chegou a hora, gente, de realmente estarmos atentos, orarmos, atento à palavra do Senhor. Nós devemos fazer oração de agravo, de pedido de perdão, pelos nossos erros, pelos nossos pecados e pelos pecados da nossa nação. Não podemos deixar. E entender que aquilo que Deus diz, sempre vai realizar. E olha só que interessante, continuando. Virá sobre vós o terror, a tísica e a febre, que consomem os olhos. Consomem os olhos. Consumir os olhos. O que tem a ver uma coisa com outra, pastor? Tem a ver que Deus é Deus, e Ele está mostrando aqui aquilo que pode acontecer e que está acontecendo. Diante de toda a situação, o povo fica desesperado, não vê aquilo que deve ser visto com os olhos espirituais, não vê e não crê naquilo que Deus tem para as nossas vidas. O terror, o desespero, as coisas, faz com que fiquemos cegos. Haja visto o que está acontecendo. É claro que temos que nos precaver, temos que estar, porém, fica cego. E realmente as coisas principais, que amar a Deus sobre todas as coisas, fica esquecido, não enxergo mais isso. Com todo respeito às autoridades, com todo respeito aos estudiosos, aos cientistas, aos médicos e doutores de saúde, com todo respeito, nós temos um Deus que ainda é maior. E volto a falar aqui para que não haja uma interpretação errada. Realmente,
não vamos negligenciar as coisas. Porém, não podemos também nos intimidar e deixar-nos intimidar pela ação do inimigo e fechar e tapar os nossos olhos com relação ao mundo espiritual que está ao nosso redor. E aqui também, continuando. Os vossos olhos esgotam a vida. Olha quanta coisa séria. Esgota a vida. Suga a vida. Essa palavra no original, no hebraico, é a mesma coisa que sugar, igual chupar uma laranja, deixar só o bagaço. E se pararmos para analisar o que vem acontecendo, é isso com as vidas e com as pessoas. E nós, como igreja, estamos aqui hoje reunidos. Tenho sido criticado, estou recebendo aqui algumas palavras, WhatsApp, e-mail, porque é sempre assim. A posição de pastor na frente da igreja não é fácil, porque qualquer coisa que você fizer, você é criticado. Se você falar, teremos culto, que absurdo, olha que absurdo, pondo em risco a vida das pessoas, colocando em risco, não vê o que está acontecendo, não presta atenção no que as autoridades estão dizendo. Se eu falasse, não teremos culto, que absurdo, que falta de fé, cadê o Deus dessa igreja, cadê o Deus desse pastor? E eu estou dizendo para vocês, meus irmãos, que o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E o que Ele aguarda de nós, e hoje estamos aqui, e estaremos orando da maneira melhor possível, diante daquilo, não vamos negligenciar, nem ir contra as autoridades. Porém, enquanto pudermos, nós vamos clamar, porque o nosso país vai sobreviver, porque o povo de Deus que clamar e realmente se humilhar na sua presença. Fora disso, acabou. Olha a questão da Europa. Enfraqueceram na fé. Um dos berços do cristianismo acabou. Olha o que está acontecendo. E há poucos dias batiam no peito, achando que lá, pelo fato de ser primeiro mundo, as coisas não aconteceriam. Olha o que está acontecendo. Não estão conseguindo enterrar os seus mortos. Olha o que está acontecendo também na Venezuela, nosso vizinho aqui, em que o governo perseguiu a igreja do Senhor. Agora também estão lá desesperados e sendo atacados. E o que está mantendo ainda alguns e nesses países é porque ainda há alguns remanescentes que oram, alguns remanescentes que creem na palavra do Senhor. E eu quero dizer que nós que estamos aqui hoje seremos desses remanescentes, que estaremos orando, clamando, estaremos jejuando, estaremos fazendo a nossa parte, clamando a misericórdia de Deus sobre a nossa nação. Pedimos perdão e temos que pedir perdão dos nossos pecados, dos nossos erros. Eu estou incluso nisso, e todos nós, e também o pecado da nossa nação. Fomos atacados, está aí, o problema veio como em todas as nações. Agora o Senhor é muito bem claro na sua palavra. Se vocês obedecerem, fala assim, servir a Deus é obedecer a sua palavra. Se vocês obedecerem, terão bênçãos. É muito bonito bater no peito, falar de bênçãos. É muito bonito, caminhamos até agora, e louvado seja Deus, como uma igreja no Brasil, que sempre teve só vitórias em cima de vitórias, e louvado seja Deus por isso. Porém, agora entramos numa batalha real, viva, e é hora de realmente ver quem é que realmente serve a Deus e não serve a Deus, porque aí sim, Ele fará o que está no livro de Malaquias. Vai comigo, rapidinho, vamos lá agora, livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias. E o pastor vai falar de dízimo e oferta. Não. Sempre fala Malaquias, o povo já arrepia. Malaquias foi o último dos profetas, antes da vinda do Senhor. Foi o último dos profetas que estabeleceu a ponte, começou a construir a ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Malaquias foi aquele que fez a quebra, o início do silêncio que foi quebrado por João Batista, dos 400 anos de silêncio.
Porém, a última coisa que Deus fez com os seus profetas foi puxar a orelha do seu povo, o povo da aliança do Senhor. E olha só que interessante, Malaquias capítulo 3, versículo 18. Malaquias 3, 18. Acharam aí? Amém? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Fala assim: o meu Deus é Deus de palavra. Amém, meus irmãos? E não me vem com história não, de que é coisas do Antigo Testamento. Pois toda palavra é inspirada por Deus. E é ótima para o nosso ensino e para o nosso crescimento. E é aquilo que nós precisamos. Inclusive, no próprio capítulo 3, no versículo 6, o Senhor diz: eu sou o Senhor e não mudo. Fala assim: eu sou o Senhor e não mudo. Então o nosso Deus não há mudança, nem variação. Ele não fala uma coisa hoje para amanhã mudar. Não. A palavra dele é uma só. Hoje, foi ontem e será amanhã e eternamente. E uma das coisas que ele fala conosco hoje como igreja. Olha, quem é justo aí, levanta a mão. Glória a Deus. Tem alguém meio na dúvida? Porque todo aquele que crê em Jesus, no seu sangue precioso derramado, é justificado. Acabamos de ver na carta aos Romanos. Amém, gente? Pela graça. E olha só que interessante. Bonito, bonito, pastor. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O Senhor chamou a atenção do povo através de Malaquias e virou: Malaquias, ô Malaca, fala para esse povo aí que eles vão ver outra vez a diferença entre o justo e quem não é justo, entre quem serve a Deus e quem não serve. Fala assim: quem é justo serve a Deus. Amém, meus irmãos? Então aqui é uma redundância da palavra de Deus para deixar bem claro. E isso parece uma coisa maravilhosa. E o Senhor falou em cima disso, de problemas que o povo estava passando, da apatia, de toda a mornidão, de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele falou: Malaquias, fala para esse povo aqui, que eu vou mostrar a diferença do que serve e do que não serve a Deus. E o Senhor estava falando a respeito de problemas que viriam, como veio sobre o povo de Israel, sobre o povo da aliança. E ele falou: olha, vocês vão ver nitidamente aquele que realmente é justo e aquele que não é, aquele que me serve e aquele que não me serve, aquele que obedece às minhas palavras e aqueles que não obedecem. E hoje eu falo para vocês, igreja, o Senhor está falando a mesma coisa. Os problemas que estão surgindo aí, haverá diferença. E olha só o que o povo fez. Volta um pouquinho para a gente entender o porquê que Deus estava dessa maneira assim, tão rígido. No próprio capítulo 3, versículo 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: o que temos falado contra ti? Maior cara lavada. A famosa cara de pau. Óleo de peroba brilhando. O Senhor falou: olha, as tuas palavras têm sido agressivas para mim. E o povo respondeu através de Malaquias: o que nós estamos falando que tem agredido a Deus? E ele fala aqui na frente, versículo 14: vós dizeis, inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Inútil servir a Deus. E sabe o que o povo estava, o que o Senhor estava falando? E por que ele falou: olha, marca aí Malaquias. E hoje ele fala: escreve aí, igreja de Franca. Vocês vão ver a diferença daquele que serve, aquele que não serve, aquele que realmente é justo e aquele que é ímpio. Primeira coisa que derruba tudo aquilo que o Senhor fez por nós são palavras agressivas ao Senhor. E o que nós estamos falando, pastor? Que tem sido agressivo ao Senhor? O que temos falado? O que temos falado? Muitas vezes nós falamos da mesma maneira. O que tem adiantado? Olha o que está acontecendo. Olha a situação que eu estou passando. Olha o que está acontecendo com a minha empresa, com a minha saúde, com a minha família. O que tem adiantado eu ser crente? O que tem adiantado eu ir ao culto? O que tem adiantado eu orar? O que tem adiantado? Isso é agressivo ao Senhor.
E muitas vezes nós temos feito a mesma coisa. E hoje o Senhor fala, da mesma maneira que falou com aquele povo, através do profeta Malaquias, e fala conosco hoje. As coisas estão acontecendo? Então aguarde aí, porque vocês vão ver a diferença daquele que serve, aquele que não serve, aquele que é justo e aquele que não é. Amém? Ser justificado é uma coisa, eu tomar posse da justiça de Deus para mim é outra coisa. Eu tomar posse da justiça de Deus para a minha vida é realmente entender que eu posso sim obedecer, o Espírito Santo me capacita a obedecer, a palavra de Deus é viva e verdadeira na minha vida, e eu compreendo, entendo e faço com a maior facilidade. Não fico tentando enganar, engambelar e disfarçar. Porque ser justificado é uma coisa, tomar posse da justiça de Deus é outra. E esse processo chama-se santificação. E o Senhor fala conosco. Olha, vai acontecer? Está acontecendo? Então preste atenção. Preste muita atenção. Agora, eu digo sempre aqui, eu amo os detalhes da palavra. E olha que interessante, no verso 18, a parte A desse versículo. Então vereis outra vez. Fala assim, outra vez. Quando eu digo, olha, você vai ver outra vez, você vai ver de novo. Se eu estou dizendo isso é porque já mostrou uma, amém? 2 vezes o Senhor falou na sua palavra a respeito de mostrar quem é dele, quem não é dele. 2 vezes. A segunda vez é essa aqui com o profeta Malaquias. E a primeira vez, quero ver com vocês. Vai comigo agora, lá no começo da sua Bíblia. Vamos pegar o livro de Êxodo. Porque eu quero que você entenda. Que a gente venha sair daqui hoje, entendendo os princípios e as palavras do Senhor. Em nome de Jesus, que possamos orar como nós vamos estar orando. Pela nossa nação e por todas as nações da terra. Mas antes nós temos que entender os princípios de Deus. Então a segunda vez que Deus falou, que Ele mostra a distinção entre quem é justo e quem não é justo, foi lá com o profeta Malaquias. E a primeira vez, livro de Êxodo, capítulo 7. Êxodo, capítulo 7. Amém? O capítulo 7 de Êxodo está falando aqui a respeito da presença de Moisés diante do faraó, para tirar o povo do Egito. Amém, meus irmãos? E olha, as 10 pragas são lançadas. Cada uma das pragas foi para destituir um deus egípcio. O panteão, os 10 deuses principais do Egito. E todas as vezes que o Senhor falou para Moisés, Moisés, vai diante de Faraó e fala para ele, deixa o povo sair para que me sirva nesse lugar. E aonde estava Deus quando falou com Moisés? No Monte Sinai. Ele falou, fala para Faraó, deixa meu povo sair para que me sirva. Presta atenção, meu irmão, porque é importante nós entendermos os princípios de Deus na nossa vida. O Senhor aguarda, espera pessoas que tomem posse da justificação do Senhor, mas nós tomamos posse quando nós somos separados para servi-lo. Se não servi-lo, não serve para Deus. E ele começa com as 10 pragas. Eu vou falar rapidamente aqui para não tomar muito tempo. Mas eu quero que você preste atenção. O Senhor começa cada uma das pragas. E o Senhor mesmo falou, endurecerei o coração de Faraó. Amém, gente? E ele vai falando aqui, e realmente endureceu o coração de Faraó 9 vezes, até que na 10ª vez, a última das pragas foi a morte dos primogênitos. Aí não teve como, liberou o povo. Mas preste atenção, a primeira, a segunda e a terceira praga
A primeira, a segunda e a terceira praga foi para todos. Para todos, inclusive para o povo da aliança de Deus, para o povo da descendência de Jacó, que através de José tiveram uma terra separada no Egito, chamada terra de Gósen, que é no delta do Nilo, na saída ali do rio Nilo para o mar Mediterrâneo. E as 3 primeiras pragas foi sobre todos. Fala assim comigo, as 3 primeiras foi sobre todos. Pastor, mas que Deus ruim esse. Eu estou dizendo e mostrando, meus irmãos, para nós abrirmos os nossos olhos e entendermos os princípios de Deus, porque o que Ele quer é um coração quebrantado. O que Ele quer é um coração de pessoas que entendam e se dobrem na sua presença. Não bastava tirar o povo, não bastava fazer o sobrenatural como Ele fez, e precisava que o povo entendesse e aprendesse. E o que Deus está fazendo conosco e com a nossa nação é a mesma coisa. Estou dizendo aqui para que a gente venha entender os princípios de Deus, porque o Senhor realmente faz distinção entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Porém, se for preciso, Ele permite acontecer alguma coisa para que o povo acorde. Amém? As 3 primeiras pragas. A praga do sangue, a primeira, está no capítulo 7, no versículo 14. Ele falou para Moisés: Moisés, pegue a sua vara. Vou pegar aqui. Moisés, pega a sua vara, toca no Nilo. E assim ele fez. E as águas, todas as águas, transformaram em sangue, inclusive do povo da aliança. Se passaram sede lá, passaram sede o povo de Deus. Se eles sofreram porque não tinha água nem para fazer café, também o povo de Deus não tinha água nem para fazer o café. Amém, meus irmãos? A segunda praga está no capítulo 8, a praga das rãs. Amém? E preste atenção, a mesma coisa. Moisés, levanta a tua vara, e haverá rã, como nunca se viu no Egito. Eu imagino que no começo muitos ficaram contentes e alegres. Eu gosto de rã, que maravilha. Uma coxinha de rã melhor que coxinha de frango, que coisa maravilhosa. Meu irmão, maravilhoso, até você entender que você abriu a boca tem rã, na sua cabeça tem rã, na sua cama tem rã, no seu banheiro tem rã, aonde você for tem rã, você pisa em cima de rã, e aquilo foi para todos. Havia rã em todo o Egito, havia rã na terra de Gósen, havia rã em todos os lugares. A terceira praga, no próprio capítulo 8, a partir do verso 16, estou falando rapidamente aqui. Novamente, o Senhor falou para Moisés: levanta a tua vara, toque na areia do Egito, e cada grão de areia será transformado em um piolho. Gente, foi piolho para todo lado. Não adiantava usar pente fino, Neucid na cabeça, sei lá o que, como é que chama o negócio lá? Escabim, rapar a cabeça, era piolho para todo lado. O coel, escabim, sei lá o que mais. Havia piolho nos 4 cantos, havia piolho em toda a terra, inclusive sobre o povo de Deus. E eu quero dizer para vocês, eu falo sempre aqui, eu amo os detalhes da palavra. E se você olhar essas 3 primeiras pragas, foi com a vara. Vara significa autoridade de Deus.
Há algo aqui que Deus queria mostrar. A partir da quarta praga para frente, as coisas mudam. Aí Deus começa a variar. Certa hora era com a vara, depois falou: Moisés, levanta a tua mão. Moisés, simplesmente fale, e as coisas vão acontecer. Porém, as 3 primeiras tiveram uma característica especial. E a partir da quarta praga, vamos um pouquinho para frente, capítulo 8 mesmo. Praga das moscas. Amém? Aqui Deus já muda toda a situação. Depois você lê em casa. Ele chega para Moisés e diz: Moisés, diga, fale. Foi simplesmente com a voz. E a hora que você falar, haverá moscas. O Deus da mosca é o Deus da morte no Egito. Haverá moscas em todos os lugares. Você abriu a boca, vai ter mosca. Vai entrar mosca no seu cabelo, vai entrar mosca no seu ouvido, vai mosca para todo quanto é canto. Porém, verso 22, capítulo 8, verso 22. Amém? Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. Versículo 23, farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã será esse sinal. Amém, meus irmãos? As 3 primeiras pragas foi sobre todos. E depois da quarta praga para frente, aqui foi a primeira vez que Deus falou: farei distinção, vou mostrar aqueles que são meus e aqueles que não são meus, aqueles que servem a mim, aqueles que não servem a mim. Eu farei distinção e mostrarei aqueles que são justos aos meus olhos, pela aliança que fiz a Abraão, Isaque e Jacó, e aqueles que não têm aliança. Essa foi a primeira vez. E depois a segunda vez foi com o profeta Malaquias. E a palavra de Deus é viva e eficaz. E hoje o Senhor fala conosco. Amém, meus irmãos? Porém, se for preciso, eu peguei essas passagens para que nós venhamos a entender os princípios de Deus. Se for preciso, nós vamos passar por certas coisas para que o nosso coração venha a ser quebrantado. Por que que Deus fez isso? Volta um pouquinho. Ai, mas que Deus ruim, pastor. Ele podia muito bem já ter resolvido, já que as pragas eram para o Egito, desde a primeira mandar só para o Egito. Já que o mundo está na perdição aí fora, então que eles é que fiquem com as pragas que têm vindo. Por que, pastor, que tem vindo sobre nós também? Pelo nosso coração. Capítulo 6. Olha que interessante. Amém, meus irmãos? Então disse o Senhor a Moisés. Capítulo 6, acharam aí? Agora verás o que hei de fazer a Faraó. Por minha e poderosa mão os deixará ir. Por causa da minha poderosa mão lançará fora da sua terra. E disse mais Deus a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Olha só, o que Deus está falando aqui? Falando: eu sou o Todo-Poderoso, porém o meu povo não me conhece. Mas mesmo assim eu sou bom. Fala assim: o meu Deus é bom. Versículo 4: também estabeleci a minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Amém, igreja? Fala assim: o meu Deus jamais esquece da nova e eterna aliança feita pelo sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Apesar de toda a nossa falha, apesar de muitas vezes nós, estou falando nós, igreja, evangélicos, no Senhor, muitas vezes não conhecemos o El Shaddai.
Porque qualquer coisinha dita aí fora tem mais valor do que a palavra de Deus nas nossas vidas. E ele continua, versículo 6. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo, e sereis o vosso Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo da carga dos egípcios, e vos levarei à terra, acerca da qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-lo darei por herança. Eu sou o Senhor. E hoje o Senhor fala na nova e eterna aliança: eu vos escolhi, tenho aliança com vocês, e vou levar, agora não a Canaã celeste. Amém, meus irmãos? E da mesma maneira que ele disse lá, ele diz hoje para nós: eu vos levarei. Mesmo que vocês não estejam reconhecendo que eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que não há outro Deus maior, que não há, olha, vírus ou bactérias ou qualquer coisa maior do que eu. Mesmo que vocês não entendam, eu vos levarei. E interessante, quero falar uma observação para vocês. Há um tempo atrás eu vi um documentário na National Geographic, falando a respeito de escavações no Antigo Egito. E está lá as escavações da antiga terra de Gósen, no delta do Nilo. Todo o caminho por terra, para sair do Egito e ir para o Oriente Próximo, que a primeira terra chama-se Israel, tem que passar por Gósen. Amém, meus irmãos? Guarda no seu coração. Eles estavam no ponto de saída para a promessa de Deus. Não foi à toa. Não foi à toa que o Senhor tocou no coração de Faraó quando José era primeiro-ministro no Egito. Não foi à toa, ele podia ter dado outra terra de Mênfis, lá do outro lado, no início do Egito. Não, ele deu aquela terra. Por quê? Porque o Senhor já sabia: vou colocá-los já na porta de entrada para a terra da promessa. E hoje ele nos faz a mesma coisa. E eu quero que vocês entendam, diante de tudo que está acontecendo, aquele que crê estará em Gósen, já na porta de entrada da eternidade. Porém o Senhor fala da mesma maneira: eu quero que entendam que eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, 400 anos de escravidão. 400 anos. Não foi uma geração, foram praticamente 5 gerações. A hora que falavam, não é possível que tenha um Deus poderoso. Ele não conhece o exército do faraó. Ele não tem ideia do que é o poder do faraó. Não é possível que tenha um Deus poderoso. Não é possível que falaram isso, pastor. Quer ver? Olha só. Versículo 8. Eu vos levarei à terra, acerca da qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e vos darei por herança. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel. Amém, gente? Do jeitinho que Deus falou, Moisés chegou diante do povo e falou: olha, fiquem tranquilos, Deus vai nos tirar. Fique sossegado, que Deus vai agir. O Todo-Poderoso vai agir. E friso meu, tá, gente? Aí Moisés, com que garantia que você está falando? Eu peguei, sabe esse cajado aqui? Joguei no chão, transformou em uma serpente. Aí depois peguei no rabo da serpente, virou cajado de novo. O povo deve ter rido. Por causa disso. Não tem nem noção do que é o exército do faraó. O exército do faraó arranca a cabeça da serpente numa tacada só. Continuando aqui, versículo 9, parte B. Mas eles não deram ouvidos por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Da dura serviço. E esse ponto, fala assim comigo: não deram ouvidos ao que Deus falou.
Assim como hoje, muitos não estão dando ouvidos ao que Deus está falando, e dão ouvidos a fake news, dão ouvidos a isso e aquilo, dão ouvidos a mais coisas. Porém, sei e creio que há autoridades e devemos obedecê-las. Porém, acima de toda e qualquer autoridade tem Deus. Deram mais ouvidos ao que Faraó dizia do que ao que Deus estava falando. E por isso, simplesmente por causa disso, o Senhor virou para Moisés e falou assim: vou tirar, porque fiz uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Vocês sabem muito bem que esses três personagens são conhecidos como os patriarcas. Olha que interessante, não é um patriarca, são três patriarcas. E ali nós vemos nitidamente a aliança que Deus fez. O pai fez aliança com Abraão. Jacó fez aliança com a pessoa de Jesus quando lutou com ele no vale de Jaboque. E Israel, que é Jacó, e o seu filho Isaque fez aliança com o Espírito Santo, que é o poder que há no altar de Deus. Ninguém, só pelo Espírito, entende o que é estar no altar de Deus. E Isaque soube o que é estar no altar de Deus. E o mesmo Deus, na nova aliança, fala conosco: eu sou uno e trino, e fiz uma aliança, uma nova aliança eterna com vocês. E eu sou o mesmo El Shaddai. Amém, meus irmãos? O mesmo de ontem, sou hoje e serei eternamente. E o povo não deu ouvidos. Aí o Senhor falou: vou tirar, mas vou bater um pouquinho com o cajado nas costas deles para amansar. Não quero só tirar o meu povo. Eu quero que eles entendam que eu sou o Todo-Poderoso, porque só quem entende que há um Todo-Poderoso realmente não tem dificuldade em servi-lo. Amém, meus irmãos? E agora você está entendendo como que é que Deus age. E estou falando isso porque quando a gente lê essa passagem, vou mostrar a diferença, aquele que serve, aquele que não serve, aquele que é justo, aquele que não é justo, tal. É muito simplista. Nós temos que entender que o nosso Deus, se necessário for, Ele faz a gente passar por algumas coisas. Como em toda a história da igreja, houve sempre um cajado de Deus no lombo do povo, porque não basta que entendam, quero que entendam e me sirvam de coração. Não há nada melhor para Deus do que um coração quebrantado na sua presença. E o que quebrantou o coração duro daquele povo, daquela dura serviço, do que eles estavam passando, como está aqui? O que fez? Eles estavam com angústia de espírito. E eu quero dizer, está repreendido agora no meio de vocês, no meio da igreja, e que vocês possam ser canais de bênçãos de Deus para outros. Por quê? Porque muitos aí fora, crentes no Senhor, estão com o espírito angustiados. E realmente as coisas estão acontecendo. Mas para que a palavra viva de Deus realmente surta efeito nas nossas vidas, e nós observarmos a diferença no jeito de Deus e no tempo de Deus, precisamos tirar essa angústia no meio do povo. Ai, pastor, você não sabe o que eu vi. Você não sabe o que está acontecendo. Ai, pastor, sabe o que aconteceu na Europa? Ai, pastor, sabe o que aconteceu? Ai, pastor, sabe o que aconteceu na China? Os que sobraram ainda puseram no hotel, o hotel desabou. Ai, porque você sabe o que está acontecendo aqui? Está todo mundo angustiado de espírito. Por quê? Porque o que o Egito fala, Egito simboliza mundo. O que o mundo fala tem mais valor do que Deus fala. E se for preciso, Ele vai fazer-nos passar por algumas coisinhas no começo, antes de executar toda a obra dele. Amém, meus irmãos? E só para finalizar aqui, põe você lá em casa. A partir da quarta praga para frente, acabou, gente. Eu vou mostrar a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Pronto. Tem mosca lá, aqui não tem. Gente, já pensou? Pare um pouquinho para analisar. Terra de Gósen.
aqui. Resto, Egito. A terra de Gósen fazia parte do Egito, mas essa terra, aonde pisares o teu pé, eu te darei por herança. As moscas vinham voando. Não tem lógica. A lógica é Deus. É o Deus do impossível. E pronto, e daqui para frente a praga dos animais. Depois você lê aí, ó, capítulo 9, só versículo 4. Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito, para que nada de morra do que for dos filhos de Israel. Amém, meu irmão? Continuando, a praga das úlceras, versículo 9 também, no capítulo 9. Ele tomará o pó, tal, a úlcera vai ser todos os povos, todos arrebentará úlceras na sua pele, porém no povo do meu povo não acontecerá. Aqui no capítulo 9 mesmo, no versículo 7, a saraiva, olha só, versículo 26, somente na terra de Gósen, onde se acham os filhos de Israel, não haverá saraiva. Amém, meus irmãos? Acabou com tudo, acabou com plantação, com animais. Aqueles que escaparam de uma praga, caiu na outra. Capítulo 10, e assim vai. A praga dos gafanhotos, da mesma maneira. Versículo 14, capítulo 10, versículo 14. Vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, pousaram sobre todo o território, tão numerosos como foram antes. E nunca houve tantos como depois. Mas no povo de Deus, não tinha gafanhoto. Depois vai lendo, até chegar na última. A praga das trevas, olha que interessante, capítulo 10, aqui a partir do verso 21, olha que interessante o versículo 23. Não viam uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Ai, pastor, é que eles tinham lâmpadas de LED com bateria. Eles tinham aquelas LED que não precisava nem bateria, era só manivelar. Não, meu filho. Nem com lamparina acendia na casa dos egípcios, mas havia luz no povo de Deus. Até chegar a última dos primogênitos. Agora fala comigo, há diferença para aquele que serve e aquele que não serve. Fala comigo também, há diferença para quem é justo e para quem é ímpio. Amém? Porém, que venha a ser erradicado, arrancado do nosso meio, todo orgulho espiritual, e cremos que Ele é Deus. Não vamos tentar o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Continuaremos, caminharemos, vamos continuar, faremos nossos cultos, até a hora que Deus falar que não é para fazer. Diante da situação, ou alguma autoridade, e a gente vê que realmente, porque mesmo que a autoridade fale, nós vamos estar aguardando o sinal de Deus. Amém? Agora eu quero falar uma outra coisa para vocês, para estarmos encerrando esse culto. Como eu disse, estamos tomando algumas providências. Diminuímos o tempo do culto, para não diminuir o período da palavra. Sabemos que ao louvor é necessário, precisa, porém estaremos fazendo. Encerraremos o culto, para que dentro do período, que até agora tem sido liberado pelo nosso governo, estaremos fazendo. Temos aqui climatizador, já falei, troca de ar, maravilha, tal. Enquanto pudermos, orando, estaremos fazendo. E eu quero da igreja um posicionamento para orarmos e intercedermos. Amém? Alguns acho que receberam aí. Tem um movimento internacional com todas as igrejas evangélicas do mundo. Os líderes que estão conosco estão sabendo. Não pude falar antes porque não teve tempo hábil, mas já começamos hoje. 3 dias de jejum por todas as nações da terra, jejum e oração. Começamos hoje, estamos jejuando. Jejuaremos amanhã, quinta-feira, e jejuaremos sexta-feira. Sexta-feira de manhã teremos nossa oração aqui. E na nossa oração levantaremos um clamor. No final da tarde, como toda sexta nós fazemos, teremos no Júlio de Elia. E levantaremos um clamor por todas as nações da terra. Amém? Estamos com as orações de intercessão dos ministérios, cada um dos ministérios, em cada um dos dias. Amanhã é do
Amanhã, pessoal do louvor, 6h30. Não é que é só eles. Se você puder, venha orar, meu irmão. E eu quero dizer para vocês, você que por acaso não está trabalhando, foi dispensado do trabalho, por isso, por aquilo. Não é que você está de férias. Aí vou fazer uma festa, um churrasco em casa. Ai, porque vou... É engraçado que para fazer churrasco, festa, o povo está tudo bem, não tem coronavírus. Ai, se vem para a igreja, ai, que problema. Enquanto pudermos, e pode ficar tranquilo. A hora que tivermos um sinal das autoridades, não pode mais, encerraremos. E digo para vocês, falei lá no Júlio de Elia ontem, e falo aqui para vocês, não vamos parar de orar. Se não puder abrir a porta, nós vamos nas catacumbas, mas vamos continuar. Amém? Porque sempre o que sustentou o povo sobre a face da terra foi o povo de Deus orando e intercedendo. Então estaremos orando, estaremos aqui, estamos em jejum para arrancar o terror, a tísica, a febre, os olhos embaçados e podermos enxergar aquilo que Deus tem para as nossas vidas como igreja. Amém? Uma coisa eu falo para vocês, claro, tem a mão do Senhor aí, a permissão de Deus, porque o povo está brincando e Jesus está voltando. Eu creio nisso. Você crê nisso? Amém. Porém, também sei que Deus vai deixar algumas coisas acontecerem, para que muitos que ainda não entenderam quem é El Shaddai, possam entender. Então estaremos orando. Aquele que quiser participar conosco, estou fazendo uma convocação, assim como Esther fez, inclusive com base nessa palavra de Esther, que foi feita essa convocação mundial. Quando o povo estava perseguido, e Esther estava como rainha, ela pediu para que todo o povo judeu orasse junto com ela e jejuasse por 3 dias, para que chegasse na presença do rei e fosse aceito o seu pedido. E nós estamos fazendo, começamos hoje, estaremos orando por 3 dias, jejuando por 3 dias, e vamos chegar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e cremos que seremos atendidos. Amém, meus irmãos? Jejum não caiu. Jejum não é coisa que não existe mais, existe sim. E nós vamos jejuar. E eu quero deixar claro aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode nos procurar algum dos líderes que estão aí, estaremos esclarecendo para vocês. Principalmente nessa situação que nós estamos. Jejum parcial é tirar aquilo que você gosta. Amém? Como sacrifício. Não é um sacrifício pelos nossos erros, pecados, porque isso já foi feito. É um sacrifício de louvor a Deus. Isso é se humilhar na presença do Senhor. Senhor, eu não sou nada. Estou deixando aquilo que eu gosto para ouvir o teu Espírito e o agir da sua mão. Então, eu quero deixar aqui essa palavra. Obviamente, eu falei ontem no Judelia, sempre eu brinco aqui, mas agora é sério. O jejum não é falar assim, eu não gosto de jiló, então vou fazer jejum de jiló. Eu gosto. É bênção de Deus. Então é aquilo que você realmente vai sentir. Um palpite que eu dou aqui. Uma opção. Uma sugestão. Uma sugestão. Quer ver uma coisa que eu tenho certeza que vai mover o coração de Deus? Jejum de celular. Porque o povo de Deus está viciado em celular. Ai, mas como é que eu vou sobreviver sem celular? Bom, eu tá certo que eu nasci, já tinha celular, mas tem muitos aí que nasceram, né? Nem tinha celular. Como é que é? E sobreviveu, estamos aí, bem. É claro que é uma ferramenta ótima, maravilhosa, ajuda, porém, mas não estou dizendo que tem que ser isso, mas que o Espírito fale no seu coração. Mas uma coisa eu falo, agora é uma convocação para juntos estarmos nessa guerra.
Amém? Conversei com um médico esses dias, há poucos dias, há uns 2 dias atrás. Ele falou: nós estamos preparados, porque como médicos, provavelmente o governo vai convocar. Não é falar assim, você quer fazer? Não, você tem que ir para cuidar do povo. E hoje o Senhor pede uma convocação para nós. Então aqueles que realmente quiserem, raras exceções aí, vou pôr assim nenhuma. Porque se você tiver algum problema, parcial todo mundo pode fazer. Porque se você estiver tomando um medicamento forte, uma coisa assim, jejum não precisa ser alimento, meu irmão. Pode ser outra coisa. E aquilo que Deus mostrar no seu coração. Se vocês querem juntar a nós, estão as igrejas evangélicas, não todas, eu creio, porém a maioria, eles passaram isso para todos os pastores. E eu aderi e falei, vamos fazer. Não deu tempo hábil de falar com vocês, como eu disse, porque isso aconteceu agora, ontem à tarde. Mas, conto com vocês. Aqueles que quiserem atender essa convocação, eu peço que fiquem em pé agora, em nome de Jesus, que eu estarei orando com você.